Fala doutor, fala doutora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Posion. E hoje a gente vai falar do que as pessoas mais gostam de escutar, que é sobre case. Hoje a gente vai falar justamente do case do Dr. Pedro, que é como que a gente ajudou ele a sair de plantonista do estágio 0 para ele conseguir fazer a sua primeira cirurgia, a sua segunda, e hoje ele faz 2 cirurgias por dia e faz mais de 60 cirurgias por mês e mais de 1 milhão de faturamento mensal. Ou seja, um case do jeito que a gente gosta de ver, do estágio 0 até o estágio atual, e você vai entender o passo a passo. Obviamente que eu não vou dar detalhes, porque aí você pode conhecer melhor o nosso trabalho. Aqui na tela agora está aparecendo um QR Code, uma informação para que você saiba como que a gente pode te ajudar, em que a gente pode te ajudar. A gente atua com médicos desde 2019 e desde 2021 eu já estou dentro da área da medicina estética e a gente pode te ajudar com certeza a extrair mais resultados, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai passar todas essas informações, manda para aquele seu amigo médico, aquela sua amiga médica da estética que tem dificuldade em captar, que tem capacidade de crescer, mas que ainda está travado, tá bom? Então vamos lá, vamos vir aqui para a tela. A ideia é a gente falar desse case e dar o contexto sobre ele também, tá? Então, primeiro, vocês precisam entender o que era, na verdade, o principal desafio. Muita gente, talvez, esteja nesse estágio, e aí, se você estiver no estágio de 100 mil, você vai entender o início desse projeto. Se você já estiver nos 300, 400, 500 mil, você já vai perceber outros detalhes importantes e que podem ser uma queixa para você hoje. Aqui, ó, a gente está no perfil do Dr. Pedro, vou passar aqui rapidamente só para vocês verem. Um perfil muito humanizado, sempre mostrando ele em cirurgia, mostrando ele com o paciente, o resultado, depoimento, campanhas comerciais, fala e depoimentos das esposas dos pacientes. O mercado capilar é um mercado incrível em ascensão. O que é o bacana? Não tem tantos profissionais assim ainda nesse mercado. A gente tem uma abertura de demanda muito grande, então são mais de 40 milhões de pessoas que sofrem com a calvície, aí a gente já coloca homens e mulheres nesse meio aí, né? Então transplante de sobrancelha, transplante capilar, transplante de barba, então tem muito mercado mesmo, e de todas as idades, né? Tem gente que tá com a calvície aí com 22 anos, 23 anos, e gente que com 60 anos, 70 anos faz ainda transplante, tá bom? Então, mas vamos parar de enrolação. Vocês já viram aqui o perfil, que é um perfil bem movimentado, com posicionamento que não foi porque a gente fez não, mas para mim é um dos melhores perfis de transplante capilar do Brasil. Vamos voltar aqui para a apresentação. Ó, o contexto do projeto. O Dr. Pedro era um médico plantonista que ele tinha uma dificuldade muito grande, que é como iniciar a carreira. Ele tinha feito a formação em transplante capilar, mas ainda estava perdido, sem saber qual o caminho que ele deveria seguir para começar a captar, e principalmente num cenário bem desafiador, que é sem resultado e na Grande São Paulo. De fato, não é simples o processo, não é fácil, mas deu tudo certo. Então, como que a gente iniciou isso, né? Ele estava num cenário que ele era plantonista e em alguns momentos ele alugava a sua sala para que ele pudesse atender e fazer as avaliações. Mas para isso, como que vai vender sem ter resultado? Essa é uma grande dor para quem está iniciando. E de fato foi uma dor para ele, mas a gente usou um outro caminho. De vez de usar Instagram e fazer o que todo mundo está fazendo, e ainda mais sem ter muito o que mostrar, a gente construiu o posicionamento com conteúdo educativo lá, mas a gente veio através de campanhas no Google. E o resultado não veio apenas do tráfego, né? Vamos ser bem sinceros. Foi toda uma estrutura que a gente mexeu, de processo comercial, de atendimento, de posicionamento, de autoridade e o tráfego também. Então a gente iniciou com o Google de uma maneira muito específica. Então, enquanto, vamos supor, naquele período o Stanley's Hair dominava em anúncios ali no Google, porque tinha muita pesquisa, tem muita pesquisa de transplante capilar, só que agora a concorrência é bem maior, inclusive. Importante você entender que ele está com a gente desde 2022, tá? Então, de fato, a gente já tem um caminho já que a gente vem trilhando aí no transplante capilar, nesse mercado. Então, ele começou pelo Google, começou atraindo as pessoas que pesquisavam, a gente montou uma página muito atrativa para ele, que mostrava sobre ele, mostrava sobre o procedimento, como que é feito, porque a pessoa perde o cabelo, mostrava a estrutura de onde que era atendido. Então a pessoa sentia uma geração de valor ali. E sabe o que foi bacana? O primeiro paciente dele foi um paciente dos Estados Unidos, que foi o Gentil. Então isso é muito legal, porque é a possibilidade em São Paulo que muitos têm, que é de ter pacientes do mundo inteiro
para que possa ser atendido. E aí ele fez o processo, ele acompanhou junto com a secretária que fazia o atendimento na época, mandava áudio para o paciente, ou seja, ele participou efetivamente do processo, ele não só largou na mão da secretária, ela que venda e se vire, não. Ele mandava áudio, ele participava e ele teve toda uma instrução para que isso desse certo. Então o resultado não veio apenas de anúncios, isso é importante você saber. Tem que usar as bases que a gente fala do método, que é posicionamento, performance, que são os anúncios e vendas, tá? Mas como que esse posicionamento foi construído? Vamos voltar aqui para o perfil dele. Se a gente olhar aqui agora, os destaques tem muita coisa de capilar mesmo, tá? Muita coisa. Mas o perfil dele, que agora tem 635 postagens, lá embaixo já foi um perfil que só tinha foto de viagem dele. Aqui a gente vai descer bastante porque ele já movimentou muito. Mas aqui, ó, visita de pessoas mais conhecidas, lá no fixado tem famoso, aqui tem expansão que ele fez para outras cidades, então hoje ele não está apenas em São Paulo, ele está em outras cidades, Aracaju, e esse faturamento é apenas de São Paulo, tá? Que eu falei para vocês, esse resultado é apenas de São Paulo. Então a gente vê muito paciente agora, obviamente nem sempre foi assim, aí tem um pouco de vida pessoal, mas bem pouco mesmo, tem outros médicos que participam lá com ele, tem um pouco de família, então é importante você entender que seu perfil, ele não trata só do trabalho, mas também tem que ter, porque é o que a pessoa quer acompanhar. E olha só o tanto que a gente está descendo e ainda a gente vê paciente. Vê muita coisa. Então é isso que o seu cliente ele precisa ver. Entrar no perfil e ver que ó, quantidade de tempo que a gente está fazendo rolagem aqui e ainda a gente não chegou no início. Na verdade eu nem vou chegar lá. Mas é só para te mostrar que tem todo um histórico construído, tá? Cuidado para não cair em promessas muito absurdas e você não ver as coisas acontecendo, tá? Então, que de fato um perfil muito bem estruturado, sendo no G1, ele já é um profissional reconhecido pelo estado de São Paulo, ou seja, além do que a gente estava fazendo, ele também continuou buscando soluções lá. Então ele foi buscando, poxa, com que famoso que eu posso fazer? Vou investir nisso, vou colocar um influenciador, vou colocar alguém para visitar aqui o instituto, vou agregar com outros médicos para que os médicos possam conhecer o instituto. Só que nem sempre ele teve o instituto. O posicionamento todo foi construído em cima de autoridade, resultados e percepção de valor. Se você olhar os vídeos desse perfil aqui, você vai ver edição muito boa, você vai ver material muito bem construído, você vai ver qualidade e isso chama a atenção, porque isso faz a pessoa vender de fato para o alto padrão se ela quiser. Então, por exemplo, ele se posicionou em um mercado específico. Ele tem uma abordagem específica, que eu não posso dizer qual que é, porque esse é parte do segredo do que ele faz. Que é ele falar com uma audiência específica que quer aquele tipo de produto. Então, ele tem um ticket médio muito bom, mas ele também tem um volume muito alto, que é o mais difícil. Então, essa autoridade ali foi fortalecida através de todos esses materiais, todos esses resultados. Se você não tem resultado, você vai ter que construir isso. Então você vai fazer paciente modelo, se você for da área da estética, você vai construir, se você for transplante capilar, você vai ter que fazer alguns pacientes modelo para você construir, porque é isso que chama a atenção. Ou a pessoa ela vai comprar por você por conta do seu preço, que é o paciente modelo, ou ela vai comprar de você porque você é uma referência e é uma autoridade. Então, vamos lá. Como que o funil foi organizado? Na internet, hoje, a gente tem 3 abordagens, né? Tem uma quarta, mas assim, naturalmente são 3. Que é o topo de funil, que é trazer o paciente até o seu perfil, até o seu ambiente, até o seu site. O meio de funil, que é conversar com o paciente que você já impactou. E o fundo de funil, que é ele já tem consciência, ele já entende quem é você, já viu depoimentos e agora ele está pronto para comprar. Então hoje o funil dele está organizado dessa maneira. E depois ele faz o processo no comercial, que é de retenção, indicação e advocacia da marca, que é aquela pessoa que te defende. Se alguém estiver falando mal nos comentários, ela vai entrar e vai falar assim, não fale mal dele porque ele me ajudou. Esse é o último estágio de um cliente satisfeito, né? Que é o cliente advogado da marca. Como que esses anúncios, esses criativos e o perfil dele foi pensado? Primeiro, o formato de como que os vídeos são gravados. Se você vai olhar, você vai perceber que não tem muito paciente olhando aqui assim, que nem eu tô olhando para você. Tem muito paciente de lado aqui, ó, que tá olhando para uma direção e conversando com o paciente, com o médico, naquele formato, justamente porque ele se sente até mais à vontade. O paciente não gosta e não tem prática de ficar olhando aqui para a câmera. Então, se você é dermatologista, se você é de qualquer área da estética, isso faz diferença na hora de você fazer o depoimento e saber o que perguntar. Porque você precisa extrair boas falas, porque essas boas falas é o que vão trazer a pessoa para o WhatsApp, para a sua página e para a conversão, na avaliação. E como que a landing page ajudou na conversão? Vamos lá.
tem duas funções muito importantes da página. Por isso que a gente sempre pede e sempre passa para o cliente que ele precisa de uma página e a gente constrói para ele. A primeira, fazer o processo do próprio funil de aquisição, que é captar o cliente através da landing page. E o segundo é que ele possa também utilizar isso no momento da venda. Então, se ele for o vendedor, ele vai colocar na tela a landing page, vai mostrar os casos, porque a página vai mostrar que é para ele, vai mostrar os casos dele, vai mostrar a experiência, a estrutura e vai falar um pouco sobre ele. Então, aí é o ideal também para ser apresentado, como também pode ter um documento do próprio método. Mas a página também, ela vai fazer esse processo ficar mais refinado, porque na hora de fazer o fechamento, você tá com a página na TV, no tablet ali, e você vai apresentar para aquele cliente os seus casos, os seus resultados. Como que o atendimento foi transformado em venda, né? Ele já estava convertendo bastante, mas nem sempre foi assim. Então, no início, ele tinha que entrar muito no processo, porque a atendente dele não tinha um bom processo de conversão. Naturalmente, ela também não se esforçava. E aqui vai um ponto importante. O seu faturamento não depende só de você e não depende só da equipe de marketing. Depende da intermediação entre você, a equipe de marketing e a secretária, que no caso a gente chama de pré-atendimento, que tem a função de SDR, né? Por quê? Porque esse pré-atendimento, antes da avaliação, se ele for mal feito, eu posso mandar o melhor volume de lead qualificado possível, que ela não vai conseguir agendar. E a gente ainda vai ter muita perda de cliente em uma taxa muito grande de pessoas que não vão agendar. E tudo é cálculo. A gente sabe se o problema está no atendimento, pelas taxas, e a gente sabe se o problema está nos leads, também pelas taxas. O que a gente fez? A gente trocou a pessoa, identificou uma nova oportunidade, trouxe uma pessoa de fato mais qualificada, que gostava de dinheiro e que foi totalmente orientada em relação a scripts, porque a gente entregou para ele um playbook. O que é isso? É um documento com diversas páginas, com tudo sobre a empresa, para que ele não dependa mais de uma pessoa. Se ele tiver um outro bom perfil para colocar, ele tira a pessoa, coloca a outra pessoa, porque o playbook está com tudo pronto. Então os scripts, o que precisa mandar, quando que precisa chamar de novo o cliente, quando que ele vai fazer a transição desse cliente para o atendimento. Muito importante é organizar o atendimento. O posicionamento é legal, gera valor, chama atenção, chama para a pessoa ir para o WhatsApp. Mas se no WhatsApp estiver ruim, tudo que foi construído vai ser jogado fora. E aí, para isso, a gente pegou no primeiro momento, treinou, trouxe ela para um sistema, que é o CRM, organizou tudo lá dentro. E agora a gente tem uma coisa muito importante também, que é, final do mês está chegando. Falta 20, 30, 100 mil para sua meta. Como que você resgata isso? Você faz isso através da organização do CRM, sabendo quanto de orçamento em aberto você tem. E como que o CRM ajudou nesse processo de previsibilidade, né? A gente já tinha tudo treinado, já tinha tudo organizado, e aí agora a gente pegou esse processo e colocou dentro do sistema. Então ficou muito mais prático e muito mais claro saber principalmente quanto que tinha de orçamento em aberto. Vamos supor, dia 25, 26 do mês. É muito difícil você converter esse paciente na mesma data próxima para que ele caia dentro daquele período e ele feche. E aí para isso você tem que focar no resgate. Continua atendendo leads novos, mas seu foco é no resgate. Mandar áudios para os pacientes, perguntar se ficou alguma dúvida. E você mesmo, médico, se você não tiver equipe suficiente, você ajuda nesse processo de resgate, de ligação, de estar junto. Não você ligando, mas o seu pré-atendimento fazendo as ligações, eles falando, eu tô aqui com o fulano e ele vai te passar mais algumas informações, com alguma dúvida, tirando as dúvidas e fazendo fechamento, que a gente chama de sala de guerra. A gente puxa esses dias, finais do mês, para que de fato o paciente ele tenha mais clareza e ele saiba que talvez tenha alguma dúvida, tá lá em aberta, e que ele só não fechou por conta disso, tá? Então o CRM ajuda demais nisso. E os principais aprendizados? Vamos lá. O que a gente aprendeu com esse perfil aqui? Que você precisa executar muito, rápido, gravar vídeos sem pena. Por quê? Porque isso traz autoridade, traz volume e mostra que você pode trabalhar diversos testes. Então a gente tem muito vídeo ativo, sempre tem muito anúncio ativo, tem uma verba agora muito alta. Então ele ultrapassou os 100 mil de faturamento, pegou muitos casos, teve um caso específico que captou mais em muito paciente, mais de 100 pacientes, que o caso é muito surpreendente, é muito bom. Isso trouxe ele para os 500 mil e dos 500 mil para 1 milhão foi organização comercial e aumento de verba. Então se você está do 300, 400, 500 mil, grande parte do seu problema talvez não esteja só na aquisição, esteja no comercial, em ter essas rotinas comerciais que eu te falei. O pré-atendimento
passa as informações para o médico, o pré-atendimento passa para o closer que está fazendo o fechamento essas informações, talvez seja até termos novos para você. E isso é importante, que a gente pode te ajudar nisso, é importante que você saiba disso. A gente vê um perfil aqui muito mais atrativo, que chama muito mais atenção, muito melhor de ser trabalhado, que o paciente naturalmente ele clica no link da bio para conversão e a gente tem uma demanda previsível. Então não existe a menor possibilidade hoje, com base em todos os números que a gente tem com o doutor, que ele não fature pelo menos 800 a 1 milhão todos os meses com processo previsível. Para falar a verdade, ele já perde clientes por falta de agenda e para isso ele expandiu o centro cirúrgico. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, talvez ele já tenha mais centros cirúrgicos disponíveis para ele poder executar cirurgias, para você entender que ele perdeu um paciente porque ele não tinha agenda. Você vai ver até aqui na tela agora um take dele falando isso, dele mostrando quantas cirurgias ele tem, quantos que ele faz por mês, e olha só o que ele falou aí para você ver. Olha só, médico, 2 cirurgias por dia, 60 cirurgias por mês. Nós estamos com a agenda travada por mais ou menos 3 ou 4 meses para frente. Chegaremos em agosto sem agendas para dezembro, para operar somente em janeiro. Isso foi o que essa equipe aqui trouxe para mim. Tivemos agora 1 milhão de faturamento por mês. Isso aí que você viu é justamente fruto do trabalho de um planejamento muito bem organizado e muito bem trabalhado. Então assim, se você quer ser o Dr. Pedro do seu nicho ou fazer a sua história dentro do transplante capilar, você tem como fazer isso e a gente pode te ajudar. Então, se você é de São Paulo também, não se preocupe, isso não impossibilita, tá? O Dr. Pedro deixa muito aberto que esse mercado é para todo mundo e ele não se importa com isso. E você também pode ser orientado por uma equipe que sabe o caminho. Eu vou trazer outros cases de outras áreas para que você possa ter a leitura também. Tem cases que tem faturamento inclusive maior do que o dele e que você vai entender o que foi feito, como o Dr. Fúvio Luca. Então, gente, presta atenção. Médico, doutor, doutora, é possível você de fato sair do zero para 1 milhão de faturamento. É possível você cobrar mais caro. Você precisa de uma equipe que possa te orientar com isso. E para isso, eu, Vitor e toda a equipe aqui da Pose, a gente está totalmente disponível para poder te ajudar. A gente vai organizar o seu time comercial, vai estruturar a tua landing page, vai organizar o seu posicionamento, a gente vai direcionar você em relação a quem que você precisa ter aí dentro da tua clínica para que o processo ele possa girar. Então, vocês estão falando de fato com quem entende do mercado, que já tem experiência, que já gerou resultados e tudo isso você pode ter para a sua carreira. Aqui na descrição você vai ver links de Instagram nosso, vai ver outras playlists aqui no YouTube também, você vai ter acesso ao nosso site para ver os nossos cases e tudo isso vai fazer você refletir e pensar, por que eu não estou com eles ainda? Entre em contato com a gente, preenche formulário, fala lá com a gente que a gente está pronto para te ajudar, tá bom? Meu nome é Vitor Santos e é um prazer trazer esse conteúdo para você por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.